Olá Dev, beleza? Agora que já temos o ambiente configurado para a execução dos testes, vamos começar a entender como isso funciona aqui no React Native. Se você observar, a estrutura do projeto já traz uma pasta aqui para a gente configurar nossos testes. Então aqui na raiz do projeto a gente já tem essa pasta aqui e já tem esse arquivo app.test aqui dentro. Então vou abrir aqui esse arquivo. Esses underlines aqui, que tem aqui antes e depois do nome da pasta, são para manter a pasta no topo da hierarquia e também para facilitar a identificação aqui. Então aqui a gente tem o primeiro arquivo de teste. O que esse teste aqui faz? Então a gente está importando o React Native, está importando o React, o nosso componente app, e a gente está usando aqui uma função renderer, de um React Test Render. Isso aqui é uma configuração que já vem pré-definida. Nós vamos fazer algumas modificações aqui para a gente poder executar nosso primeiro teste, já usando esse mesmo arquivo aqui. Mas para a gente começar a conhecer a ferramenta, né? Então eu vou apagar isso aqui do início, vou deixar a importação do React, eu vou deixar a importação do app também, mas eu vou importar aqui a Testing Library que a gente acabou de instalar. Então import. Inclusive tem aqui no exemplo, aqui é essa importação aqui que eu quero fazer. Eu vou até copiar aqui para não precisar digitar isso tudo. Vou importar aqui. Aqui por enquanto eu vou usar só o render, não vou usar o Fire Event. O render eu vou usar para poder renderizar o app que a gente está importando aqui. Deixa eu tirar esse comentário daqui, tirar isso aqui também. Esse it aqui é uma instrução do Jest para poder a gente criar cada teste aqui na nossa aplicação. Então você pode usar tanto esse termo it quanto o termo test. Todos os dois fazem a mesma coisa, é simplesmente para a gente criar um teste, onde a gente define, passa para esse método, né, dois parâmetros. O primeiro é uma descrição do teste em si, o segundo é uma função onde a gente vai colocar o que vai ser executado nesse teste. Eu vou manter aqui o it, e aqui eu quero testar a renderização correta do app. Então aqui, ao invés de usar esse render.create que a gente estava usando, eu vou usar aqui o render da React Testing Library que a gente importou. Vou substituir aqui, e é isso, eu quero renderizar o componente app. Agora, para a gente poder executar esse cara, a gente pode vir aqui no package.json, e aqui a gente tem esse script aqui, test, que ele na verdade executa para a gente o Jest. Então, por trás dos panos, esse script está executando o Jest. Então é esse script que a gente precisa rodar agora. Eu vou abrir aqui o terminal. Então, quem está usando yarn é simplesmente yarn test, que é o nome do script. Se você está usando npm, você vai rodar npm run test, ok? Eu vou usar o yarn, então vamos aqui com yarn test, para a gente executar o nosso primeiro teste aqui. Ok, então o teste passou, ou seja, o nosso componente app foi renderizado corretamente. Ou seja, nosso teste conseguiu abrir o app, renderizá-lo, como se esse componente estivesse sendo carregado, né, por um usuário em um dispositivo. Esse método render, ele disponibiliza alguns recursos muito úteis para a criação dos testes aqui. Podemos pegar um debug de dentro desse render, e aí com esse debug a gente consegue, no terminal, né, aqui onde a gente está rodando o teste, ele vai fazer um print, né, de toda a estrutura hierárquica dos componentes que são renderizados. E como é que eu uso esse debug aqui a partir do render? Então a gente pode desestruturar algumas coisas que esse render aqui retorna. Aqui a gente está só executando ele. Mas eu posso aqui criar um const e desestruturar de dentro dele aqui os recursos que ele traz para a gente. Então aqui você dá um Ctrl espaço aqui, você tem uma série de coisas aqui que você pode estar usando desse render, que tudo que ele retorna aqui para a gente. Tudo isso aqui são recursos retornados por ele. Inclusive aqui o debug, que é o que eu quero pegar aqui. E esse debug ele é um método, basta a gente aqui embaixo agora
executá-lo. Eu salvo aqui e aí a gente roda o teste novamente. Vou até pegar mais espaço aqui do shell. Vou rodar o yarn test de novo. E aí agora a gente tem o componente totalmente debugado aqui. Então a gente faz um console log da renderização do componente. Então aqui você vê que são os elementos que o React Native coloca em tela para a gente aqui da renderização do componente. Então os estilos que a gente cria separadamente, vem cada um aqui para o seu elemento, né, para o seu componente. O da view está aqui, a estilização da view, o texto com aqui o nosso texto de bem-vindo. Ou seja, ele trouxe aqui para mim na console a renderização do componente. Então esse debug é bem útil para isso, para você conseguir debugar toda a construção de um componente. Beleza? Então vamos em frente.